Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Friedrich Nietzsche, o notável filósofo pessimista alemão, asseverava com propriedade que toda ideia nova deve passar necessariamente por 3 períodos. Na primeira fase, a ideia é tenazmente combatida, mas se consegue resistir, é levada a um segundo período, quando é submetida ao ridículo, à zombaria, à crítica generalizada. Se é portadora de uma estrutura bem fundamentada, a terceira fase é a da aceitação. A colocação desse notável pensador tem cabida na proposta da doutrina espírita. Desde quando Allan Kardec apresentou o Espiritismo, a 18 de abril de 1857 em Paris, a primeira reação foi de hostilidade. Tratava-se de uma negativa generalizada. E essa negativa generalizada apresentava-se sob 3 aspectos: a reação popular, defluente da ignorância; a reação religiosa, resultado da má-fé; e a de natureza científica, como fruto espúrio da presunção. A ignorância popular, estribada nas tradições negativas, de imediato assacou contra o espiritismo calúnias e infâmias muito bem urdidas, asseverando tratar-se de uma doutrina de origem africanista, que tinha como fundamentos básicos a goécia, a magia negra, a feitiçaria, e a classe social que se vinculava a essa proposta era caracterizada por então os escravos e descendentes de escravos, as pessoas incultas e as portadoras de grandes chagas morais. A acusação religiosa fundamentava-se na teologia de cada ramo do cristianismo na época. As igrejas da ortodoxia dominante, católica e protestante em geral, afirmavam que o espiritismo era uma vinculação demoníaca, através da qual as entidades infernais, interferindo nos destinos humanos, objetavam desviar as criaturas das tarefas grandiloquentes da dignificação cristã, para depois de imbuí-las de ideias supersticiosas, atirá-las nas vascas da agonia infernal, afirmando ao mesmo tempo que as entidades que diziam comunicar-se não passavam de espíritos demoníacos, que desde os primórdios da criação comprazem-se em perturbar a criatura humana. Ao mesmo tempo, as academias, dominadas pela empáfia da sua cultura real e principalmente da falsa cultura, asseveravam que os fenômenos mediúnicos eram de natureza psicopatológica, quando não se tratavam de fenômenos histeropatas, epilépticos ou esquizoides. No alto das pompas acadêmicas, alguns anatomopatologistas
asseveravam que haviam estudado profundamente cadáveres que dissecaram ao longo dos anos e jamais encontraram a alma. Tratava-se de teoria absurda, fundamentada no materialismo acadêmico recém-nascido, especialmente nas formulações dos químicos alemães Mollschott, Büchner e Carlos Vogel. Esse último, por exemplo, asseverava que os fenômenos mediúnicos, a alma, nada mais era do que a secreção mental, da mesma forma que o fígado produzia bilis e os rins, a urina, a mente produzia emanações de natureza degenerativa, que se poderiam denominar como sendo o espírito, ou as manifestações ditas espirituais. No ano de 1889, em Paris, o emérito professor Pierre Janet, discípulo de Jean-Martin Charcot, o extraordinário anátomo-patologista da Universidade de La Salpêtrière, publicou uma obra intitulada L'automatisme psychologique. Nessa obra, o professor Pierre Janet, deslumbrado com as experiências hipnológicas realizadas pelo Dr. Charcot durante quase aquele decênio, 1880, 1890, com as histéricas do Hospital de La Salpêtrière, asseverava que as manifestações mediúnicas são todas de natureza patológica, porquanto nas experiências de Charcot se havia descoberto que existe no cérebro, numa região correspondente ao denominado polígono cerebral, conquista fisiológica dos doutores Wundt e Charcot, uma área que ficou denominada como sendo o subconsciente humano. Seria ali que se arquivavam as experiências traumáticas, as memórias, as frustrações da criatura humana. E esse subconsciente que iria abrir as portas para o inconsciente freudiano, de relevante significado para o estudo das psicopatologias, passou a ter um caráter quase deifista, porque passou-se a atribuir-lhe todas e quaisquer funções que eram desconhecidas como resultado das suas maquinações. Então, o professor Pierre Janet, ao apresentar a sua obra sobre o automatismo psicológico, defendia a tese de uma maneira subreptícia. Ele dizia, por exemplo, que em nosso aparelho fisiológico existem fenômenos que não passam pela nossa consciência, que se repetem automaticamente. A digestão, a circulação do sangue, a respiração, os movimentos peristálticos, todos esses fenômenos orgânicos são automatistas. Estamos dormindo, estamos em vigília, estamos ativos ou estejamos em relax. Esses automatismos dão-se com naturalidade, porque fazem parte do sistema autônomo, que é uma parte principal da nossa organização fisiológica. Partindo de uma premissa real, ele chegava a uma conclusão falsa. Da mesma forma que existem fenômenos fisiológicos automatistas, devem haver fenômenos psicológicos
de natureza automática. Por exemplo, se alguém durante a infância acalentou um desejo de, na idade adulta, realizar determinada experiência cultural, científica, artística, existencial, mas as circunstâncias não lhe foram favoráveis, esse desejo vai arquivado no subconsciente. E em determinados momentos da exaltação da personalidade, essa personificação, esse desejo, assume uma personalidade parasitária, falsa, toma conta da consciência e a criatura passa a apresentar aquelas características como se fossem reais. A tese objetivava explicar as chamadas personalidades duplas. Através da história da psicologia do século XX, se pôde estudar um fenômeno curioso que o cinema imortalizou. As três faces de Eva, uma jovem que periodicamente mudava de personalidade. Era um transtorno de natureza traumática. E Eva apresentava três personalidades distintas. Mais tarde, a psicanálise apresentou a história de uma jovem chamada Síbilo, que no percurso da sua vida apresentou 11 personalidades parasitárias. Desde a primeira vez, quando em criança, estando no sepultamento da sua avó, a menina Síbilo, que contava 8 anos, teve um choque emocional. E a partir daquele momento, ela assumiu a personalidade de um garoto de 8 anos. Síbilo estava alfabetizada, mas ao assumir a personalidade desse garoto, que era analfabeto, ela teve necessidade de voltar às primeiras letras. E 4 anos depois, subitamente, sem qualquer razão plausível, ela voltou à personalidade de Síbilo. E, periodicamente, ela trocava de personalidades. Sendo americana do norte e falando inglês, ela também apresentava a personalidade de uma dama canadense, de origem francesa. Portanto, comunicava-se no mais perfeito francês, com uma atividade moral, comportamental e social das mais relevantes. E, de repente, Síbilo assumia a personalidade de uma meretriz barata, que ia para os bordéis mais miseráveis da cidade, onde se entregava aos excessos sexuais da nefanda profissão e desaparecia completamente do circuito, para um dia despertar na personalidade Síbilo. Ela foi tratada carinhosamente por uma psicanalista durante 12 anos, que conseguiu fazer a integração das várias personalidades na identidade Síbilo. Exceção feita a 2 dessas personalidades, a meretriz e a dama francesa quebecoise, da região canadense de Quebec, de língua francesa. E, para surpresa da psicanalista, ao terminar o seu trabalho, que também foi mais tarde levado às telas do cinema, ela conclui que a única explicação para a fenomenologia psicopatológica de Síbilo é que, ademais dos transtornos de personalidade, ela era portadora de mediunidade, por intermédio de quem comunicavam-se 2 entidades, uma delas, a Dama Nobre,
que falava o idioma totalmente desconhecido de Sibyl, que no seu subconsciente não tinha de maneira nenhuma matrizes da língua francesa, e também da meretriz, que era uma adversária que desejava matá-la. E numa das vezes em que ela estava sendo psicanalizada, a meretriz irrompe, assume-lhe a personalidade e sai a correr para tirá-la do alto piso e ceifar-lhe a vida, no que foi salva pela presença de espírito da psicanalista, que a segurou praticamente no ar. Esse fenômeno vai explicar a tese de Pierre Janet. Porquanto, nas experiências de La Salpêtrière, para que tenhamos uma ideia, o professor Charcot se utilizava de histéricas. O objetivo era descobrir porque existem doenças de natureza fisiológica sem nenhuma enfermidade psicológica. Por exemplo, uma paresia, uma paralisia. A pessoa subitamente ficar paralítica e não ter nenhuma doença. Perder a voz e não ter nenhum fator degenerativo na área da palavra. Ter um colapso de memória. Ou ter uma determinada enfermidade de caráter degenerativo, sem nenhuma infecção de natureza bacteriológica. Como era possível uma doença física que não tinha fatores físicos para desencadeá-la? Ou determinados problemas de natureza psicológica, sem que houvesse um traumatismo anterior, um fator degenerativo que levava a pessoa a esse transtorno. Vamos ilustrar. Quando Freud estava em Viena, em 1885, ele estudava uma jovem chamada Anna O. Essa jovem era portadora de uma paralisia do braço, que lhe proporcionava grandes dores. E o emérito mestre vienense estudou essa jovem durante mais de 2 anos, para poder encontrar a causa física de uma paralisia de natureza física. Quando ele ouviu falar das experiências em Paris do professor Charcot, ele resolveu abandonar Viena e vir estudar essa área do cérebro até então desconhecida da ciência. E ao vir, ele pediu a um colega neurologista e psiquiatra, o Dr. Breuer, para que se encarregasse de estudar a senhorita O. Ele veio a Paris e deslumbrou-se com a descoberta do subconsciente. Mas ele notou que a hipnose provocada pelo professor Charcot deixava no indivíduo uma certa dependência entre o sujeito, o hipnotizado, e o seu orientador, o hipnotizador. Por exemplo, havia uma paciente de nome tal. Essa paciente era analfabeta. Ela havia nascido na Normandia e era uma mulher tosca, mas era histérica. Periodicamente ela dava ataques uterinos e era necessário interná-la. Alcina, levada para o hospital de La Salpêtrière, chamou a atenção do admirável médico, que começou a hipnotizá-la. E naquele estado de hipnose, Alcina falava o francês corretamente. Assumia personalidades as mais variadas. Se ele dizia, por exemplo, você é uma criança, ela passava a ter um comportamento infantil na idade que ele indicasse. Se por acaso ele a induzisse a tomar a forma de uma dama da aristocracia, ela, que nunca estivera nos grandes salões, era verdadeiramente uma dama. Certo dia, numa dessas experiências que abalaram a Europa,
estava presente o reitor da Universidade de Atenas, o professor doutor Panás, e ele estava deslumbrado com a polimorfia das personalidades de Alcina. Voltou-se para o hipnotizador, o admirável mestre, e perguntou-lhe: eu poderia induzir Alcina a assumir uma personalidade? E então o mestre disse: deixo-a inteiramente à sua vontade. O doutor Panás olhou para aquela mulher tosca e ignorante e disse-lhe: eu gostaria que você assumisse a personalidade do médico grego que viveu no século II. E descreveu um pouco a personalidade desse médico que é um dos pais da medicina grega. Alcina mudou de aparência, tornou-se máscula, começou a conversar com ele em grego antigo. E todos no auditório, médicos, ficaram surpresos, porque Alcina falava sobre fisiologia, anatomia, com o reitor da Universidade de Atenas. Depois de 2 horas em que ambos conversavam em grego, Alcina se aproximou do quadro de giz e escreveu em grego antigo a frase, cuja tradução seria esta: a fisiologia humana, animal, vai evoluir de tal forma que o conhecimento dos órgãos internos dos animais superiores irá explicar uma série de enigmas a respeito da vida. E assinou Galeno, o médico grego. Então Alcina voltou ao normal, à sua imbecilidade. O doutor Panás voltou-se para o eminente Jean-Martin Charcot e perguntou-lhe: agora, como é que você me explica que essa mulher analfabeta, que não tem a menor ideia de uma cátedra universitária, dialogue comigo a respeito de medicina grega do século II, de há 17 séculos, e consiga escrever no quadro de giz e firmar em grego a assinatura do Dr. Galeno? Então, o médico respondeu-lhe: não tenho explicação. Eu sou um estudioso do fenômeno científico, mas não me interessa qualquer consequência filosófica ou a respeito da sua origem. Logo se depreende que Alcina, além de ser uma psicopata, era também uma admirável médium, mas não apenas uma médium comum, era uma médium de uma rara faculdade que se chama xenoglossolalia. Ela não apenas era capaz de falar o idioma estrangeiro, mas também de o escrever corretamente. Então Freud, depois de observar que Alcina era tão induzida pelo professor Charcot, que muitas vezes eles estavam conversando com ela e ela caía em transe, já se sabia que o médico estava aproximando-se da universidade a 500 metros e ela captava o que seria radiação mental e entrava em um transe sonambúlico profundo. Então Freud resolveu abandonar a Universidade de La Salpêtrière porque não desejava descobrir os fatores traumáticos com pessoas dependentes e retornou a Viena. Quando chegou a Viena, ele teve a saudável notícia de que a senhorita O havia ficado boa, sem tomar nenhum remédio. E ele perguntou ao Dr. Breuer: mas qual foi a magia? Nada. Conversa. Certo dia eu disse à senhorita O: não volte mais. Eu não sei qual é o seu problema. Não gaste mais dinheiro comigo, porque eu ignoro completamente a psicogênese da sua doença. E ela disse: mas doutor, eu deverei procurar outro médico? Como lhe aprouver. Eu não mais a atenderei, porque eu não sei o que a senhorita tem.
Já tentei tudo na área da neurologia, da psiquiatria e não consigo descobrir. Ela parou, narrou o Dr. Broiler e disse: o doutor tem coragem de confessar-me a sua ignorância? Mas é claro, eu sou apenas um médico, não sou a divindade. Pois então, eu gostaria de lhe contar um segredo, que nunca tive coragem de narrar a ninguém. Imagine o doutor que, quando eu era criança, eu amava meu pai, mas não como uma criança ama a seu pai, mas como uma mulher ama um homem. Mais tarde, eu descobri que meu pai me amava, não como um pai ama a sua filha, mas como um homem ama a uma mulher. E depois, oportunamente, ele desejou, é difícil explicar ao senhor, ele quis me seduzir, e eu fui tomada de tanto horror. Eu sou religiosa, eu tenho uma religião, eu fui tomada de tanto horror porque é um crime, esse crime terrível do incesto, pai e filha, e me veio ímpeto de esbofeteá-lo, mas eu sabia que isso era um pecado. Esbofetear era um crime ainda maior do que o do incesto, porque está no Evangelho, que se a língua, o olho, o braço são motivos de escândalo, melhor seria arrancá-los do que entrar na vida com esses órgãos escandalosos. Então, aquele ímpeto de esbofeteá-lo, eu tive que deter, mas o ódio ficou, e eu então comecei a me condenar. Eu era uma filha miserável, eu ia agredir meu pai, então eu comecei a sentir uma dor, até a paralisia. Dr. Broiler disse: encontrei a causa psicológica de um problema fisiológico. Ela estava se utilizando da referência bíblica. Ela amputou moralmente o braço. Ela arrancou o braço, que era motivo do escândalo, do pecado, para poder autopunir-se. E então, agora equipado da causa, eu disse para ela: mas isso não é nada demais. Toda criança masculina ama a sua mestra, aos adultos. O menino ama a mãe, a menina ama ao pai. É natural também que a recíproca seja verdadeira. O pecado, se é que existe, não está no fato da espontânea manifestação, mas da coabitação, que aí sim, ela é pedófila. E então, nesse caráter, ela é criminosa. Mas, doutor, eu também. Eu também amava a minha mãe. Em realidade, eu não tinha esse conflito. Mas para tranquilizá-la, subi. E ela disse que é curioso. Eu me sinto agora melhor. E na próxima sessão, na outra sessão, ela libertou-se completamente, porque ela tirou o trauma, ela tirou o conflito, ela se libertou do pecado, ela se libertou do escândalo que podia proporcionar. Freud então disse: aí, é exatamente o que eu quero, entrar no subconsciente do paciente, no seu conflito, no seu horror, na sua culpa, e liberá-lo desse trauma, para que os efeitos físicos desapareçam. Logo depois, Freud irá dizer que esse subconsciente é uma camada superficial da nossa memória dos acontecimentos passados, que abaixo desse depósito de memórias, nós temos um depósito muito mais profundo, que é o inconsciente. E estabeleceu que esse inconsciente é tão tremendamente poderoso em nós, que ele se utiliza da seguinte imagem: o Oceano Pacífico é o nosso inconsciente, e uma casca de nós é a nossa consciência. É que vale dizer que a maioria dos nossos atos é automatista, é inconsciente, é reação das nossas heranças ancestrais, do nosso processo antropossociopsicológico da evolução. Nasceria a partir daí, claro que não foi com essa facilidade, a ciência da psicanálise.
E logo depois, o emérito discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, o suíço de natureza mística, irá discordar do mestre quando ele proclamou a criatura humana não é um ser divino, é um animal sexual. Na raiz de todo o conflito, na raiz de todo o transtorno neurótico, dizia Freud, há um distúrbio de natureza sexual. E isso nós devemos às religiões tradicionalistas, às religiões que transformaram o sexo em algo imundo, pecaminoso, vulgar, como se Deus, para perpetuar a espécie, se houvesse utilizado de uma coisa perturbadora. E as religiões, invariavelmente dirigidas por teólogos frustrados, confliteados, condenaram o sexo, exceto para o casamento para procriar, mesmo assim, dizendo que a mulher não tinha o menor direito ao prazer sexual, porque isto era caso de corrupção dos sentidos. Graças aos relatórios de sexologia apresentados nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, quando as mulheres foram ouvidas e envergonhadas narrar os seus dramas e seus conflitos sexuais, herança das gerações passadas. Até o próprio Freud, que era antifeminista, acusava a mulher de ter inveja do homem por motivos anatômicos. Então a mulher começou a liberar-se, a adquirir identidade, a demonstrar que o sexo, como o estômago, como o pulmão, como os rins, como o pâncreas, não é pecaminoso, é o órgão sublime pelo qual a vida se perpetua. A problemática do sexo não é da sua função, é da conduta moral do indivíduo. Da mesma forma que a glutoneria não é uma exigência do pulmão, melhor, do estômago. A glutoneria é um vício alimentar, como qualquer outro. Também o indivíduo que dorme, que se compraz nos valores de natureza sensorial, ele perverte a função. E é exatamente a perversão da função que lhe dá uma natureza perturbadora, uma natureza conflitiva, um estado de desequilíbrio. Nesse período, então, a proposta de Pierre Janet de que as manifestações mediúnicas seriam patológicas cai no ridículo. Porque, por exemplo, se eu acalentei o desejo de ser um general, e claro, não cheguei sequer a cabo do exército, e frustrei-me com isso, e um dia no transe eu assumo uma personalidade generalícia, é um fenômeno do inconsciente, perfeitamente natural. Mas se eu, por exemplo, faço um transe e escrevo no idioma que não me é familiar, de trás para frente, para ser lido através do espelho, não há subconsciente que explique. Porque falar uma língua não é uma coisa tão fácil. Viveu em Genebra uma menina de nome Helena Schmidt. Helena Schmidt vivia num cantão de língua francesa, como é Geneva. E certo dia, enquanto se banhava, fez uma traquinagem, a mãe deu uma palmada, ela reagiu e a partir dali ela começou a falar coisas estranhas que a mãe não entendia. No dia seguinte, a menina continuava falando aquelas coisas absurdas. A mãe levou ao médico e o médico constatou que ela estava exaltada, no estado alterado de consciência. Passou-lhe um calmante, mas a menina não voltou ao normal. 2 ou 3 semanas depois, a mãe estava numa feira livre com a menina, tentando comunicar-se, falando aquelas coisas. A mãe, irritadíssima, quando parou um homem e começou a conversar com a menina. A mãe ficou surpresa, olhou para ele e perguntou: o senhor sabe o que é que minha filha está falando? Sim, senhora. E estou admirado. Mas por quê? Porque ela está falando chinês. E como é que o senhor sabe? Está na cara. Eu sou chinês. E o que eu admiro é que ela está falando chinês muito antigo.
E o que é que ela está dizendo ao senhor? Está dizendo que ela fez uma traquinagem, a senhora deu uma palmada, ela ficou nervosa e agora ela não se lembra mais do francês. A mãe percebeu que era verdade. Então, depois dessa tradução, Helena balançou a cabeça e voltou a falar novamente o francês. Quando Helena Schmidt completou 8 anos, ela falava 12 idiomas. 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas. Ela foi estudada pelo psicólogo de Genebra, da universidade, o Dr. Flournoy, durante 40 anos, e escreveu um livro notável que se intitula Do Planeta Marte até a existência de Maria Antonieta, porque ela revelava que também falava o idioma de Marte. Era um conglomerado de letras com predominância da letra F, e dizia ser a reencarnação da austríaca guilhotinada na França, a inesquecível Maria Antonieta. Ora, não se pode explicar que o inconsciente daquela menina tivesse todo o arquivo dos ideogramas chineses, porque afinal o chinês é uma língua muito fácil. Nós temos 23 ou 25 letras. Os ideogramas chineses são 25 mil caracteres. E ela não somente falava, como conseguia ler. Ademais, ele foi profundamente desonesto, porque ele estudou o que chamava mediunidade no sanatório de la Bicêtre, que era o departamento hospitalar de la Salpêtrière, onde estavam internados os psicopatas esquizofrênicos. Ele não teve honorabilidade moral nem mental de estudar, como fez Allan Kardec, as pessoas de todos os segmentos sociais, desde as classes mais modestas até aquelas mais aristocráticas, desde as pessoas mais simplórias, como as meninas de que se utilizou, jovenzinhas de 12, 14, 15 anos, portadoras de conhecimentos de prendas domésticas, e que foram as intermediárias das obras notáveis, da ciência, da filosofia, da ética moral espírita de caráter religioso. Então, a acusação de Pierre Janet contra o espiritismo caiu por terra e mais tarde, 40 anos depois, ele se penitencia, quando vem dizer que muitas vezes utilizou-se do subconsciente, que ainda era totalmente desconhecido. E, ademais, se existem fenômenos do subconsciente, esses fenômenos foram estudados por Allan Kardec. Na Revista Espírita de 1865, na página 125, Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não vos deixeis influenciar por essas comunicações retumbantes, com palavras complexas, assinada por nomes pomposos, mas que não têm nenhum significado de profundidade. Foi Allan Kardec quem, depois de publicado o Livro dos Espíritos, que fascinou a cultura francófona, a cultura europeia, que passou a receber centenas de cartas que lhe pediam um guia, um roteiro, que escreveu um guia prático para as evocações. Todo mundo queria falar com os espíritos, todo mundo desejava saber da sua realidade. Também aqueles que se supunham médiuns queriam saber de que se tratava. E Allan Kardec publica esse guia prático, que logo se esgotou. Então ele começou a fazer um trabalho de fôlego, e na Revista Espírita de 1865, ele anuncia que teria a oportunidade de aparecer uma obra que serviria de modelo para tudo aquilo que já houvesse sido publicado. E que se vai aparecer na Revista de Janeiro, quando ele tem a ocasião de anunciar que vai publicar o Livro dos Médiuns entre o dia 5 e 10 daquele mês.
Mas houve um atraso, e no dia 15 de janeiro de 1861 vai publicada a mais notável obra de fenômenos parapsicológicos, metapsíquicos, psicobiológicos, que é o Livro dos Médiuns, que celebrou 150 anos no último dia 15 de janeiro, próximo passado. Trata-se da obra mais completa que existe a respeito da fenomenologia mediúnica. Allan Kardec diz que se trata de uma obra que faria falta aos estudiosos. E essa obra começa com um repto. É uma pergunta a espíritos. E depois uma análise profunda em torno da filosofia espiritualista. Ele conclui que existe Deus. E existindo a causa, existirá o efeito. Existirá o espírito, a personalidade, a individualidade. E logo no capítulo 3º, ele propõe um método pedagógico para poder-se entrar em contato com as forças gloriosas do mundo espiritual. E vai desdobrando a obra para se tornar esse piloti da doutrina espírita. Não se pode ser espírita ou exercer a mediunidade com sentido profundo de ética e de lógica sem haver estudado esse livro admirável que depois de 150 anos é tão atual como se houvesse sido escrito ontem. Por exemplo, quando o professor Charles Richer, em 1885, publicou o Tratado de Metapsíquica, uma ciência que ele criou. Ele dividiu os fenômenos em duas ordens: fenômenos objetivos, fenômenos subjetivos. Mas não é de uma novidade. Allan Kardec, em 1861, já dizia que existem duas ordens de fenômenos: fenômenos intelectuais, subjetivos, fenômenos materiais, objetivos. E estabeleceu que todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médios são todas as criaturas humanas, sendo que algumas delas apresentam-se com caráter de ostensividade e outros como fenômenos naturais. Então Charles Richer terá a ocasião de dizer que existem aqueles médiuns de alta propriedade e aqueles médiuns superficiais. Ainda é cópia de Allan Kardec. Quando mais tarde, a parapsicologia, em 1932, pelo professor Binksrein, começa suas experiências e ele publica o resultado das suas investigações em 1942, o pai da parapsicologia diz que existem 3 ordens de fenômenos: os fenômenos psi-gama, intelectuais; os fenômenos psi-kappa, materiais; e os fenômenos psi-teta, os fenômenos mediúnicos. Allan Kardec já os havia dito em outras palavras, que se encontram perfeitamente figuradas em O Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns veio demonstrar a acusação acadêmica falsa, que até hoje ainda permanece em alguns arraiais. Eu me recordo, eu fui funcionário público, como já disse aqui mais de uma vez. E ser funcionário público no Brasil é a maior bênção que pode acontecer, porque vai morrer a fome, é questão de tempo. Demora, mas morre. E eu era funcionário público. E nunca me esquecerei de um dia em que espírita, nos tempos heróicos, 1945, eu me tornei funcionário público, os anos 50, os meus colegas me prepararam uma trampa. Eu era o único espírita no edifício de 12 andares. E os colegas me ridicularizavam, mofavam, colocavam epítetos. Eu fazia de conta que não era comigo. Porque na hora que tinha um problema, dobravam-se na minha mesa, choravam, faziam consulta, perguntavam quando iam casar. Porque a maior felicidade da mulher naquela época é quando é que eu vou me casar. Agora é quando é que eu vou me divorciar.
porque a vida é assim curiosa. E as minhas colegas choravam, Divaldo, peça aos guias, até uma que não se casava de jeito nenhum, coitada. Ela não achava nem bom dia, nem boa tarde. Um dia ela chegou chorando, Divaldo, acuda-me. Eu pensei que morreu alguém, mas o que se passa? Eu vou completar 30 anos. E naquela época, ter 30 anos era uma desgraça para a mulher. Ela passava a ser balzaquiana, que era uma ofensa. Se dizia, ela é balzaquiana. Era uma ofensa terrível, porque Honoré de Balzac havia publicado uma obra chamada A Mulher dos 30 Anos. Coitadinho de Balzac. Agora uma mulher de 60 está no esplendor do silicone. Está linda de morrer, jovem. E essas coisinhas de 20, 18, o que é que dá bola mais? Então, havia essa diferença. E a minha colega chorou, Divaldo, peça aos guias para eu me casar. Você pede. Não é pedido que a gente faça aos guias, mas naquela época, eu fiquei com tanta pena de que eu vou pedir. Eu comecei a orar. Daí a um mês, Divaldo, estou de namorado. Eu digo, meu Deus, como minha prece é forte. Arranjei namorado para minha colega. Ela diz, agora peça para eu casar. Meu Deus, Pai Nosso, que ela se casa. E um dia eu estava atendendo o balcão, e meu setor era seguros privados, e chegou um rapaz, Brad Pitt, daquele tempo. Ele chegou, eu espantei, era o Tyrone Powell, a beleza. E eu disse, pois não, quero falar com fulana de tal, minha colega. Eu chamei e fiquei observando, porque homem não é curioso. Curioso é mulher. Porque a mulher ouve tudo e conta para o marido, ele não tem necessidade de ser curioso. Então ele fica na dele, ele sabe que demora, mas chega a notícia. Eu então, por via das duas, como eu era solteiro, eu fiquei arrumando papel, como que eu não quero nada, um olho no papel e ouvido lá. Era o namorado dela. Eu disse, meu Deus, também não precisava só exagerar. O que é isto? Ele está pensando que ela é rica, ele quer dar o golpe do baú e tal. Na hora da saída ainda teve beijinho pelo balcão. Bom, aqui do lado. Deu aquele beijinho, ela disse, Divaldo, é ele. Você ora para eu casar? Eu digo, de joelhos. Porque para orar eu não necessito tirar os joelhos. Eu oro de joelho. Meus amigos, casou. Depois, ela me pediu para orar, para ele comprar uma casa. Eu orei, ele comprou uma casa. Ela pediu para ele comprar um carro. Você ora? Eu orei. Até o dia que eu salto do ônibus, minha colega salta do carro, e eu digo, não, agora eu vou orar. Não me casei, não tive carro, nem nada até hoje. A minha peça só é boa para os outros. Mas muito bem. Então, curioso, observar-se, meus colegas me respeitavam, mas criticavam, porque é muito chique. E certo dia eu estava trabalhando, porque naquela época o funcionário público trabalhava. Hoje não dá, porque tem mais funcionário do que cadeira na sala. Então é por turno, você vem terça, quinta e sábado, Beltrano, quarta, segunda, etc. E eu estava um dia trabalhando, quando chegou um cavalheiro, acadêmico, muito bem vestido, olhou-me, eu levantei a cabeça e perguntei, pois não? E ele me perguntou, o senhor se chama Divaldo? Eu disse, sim, senhor. Os colegas pararam, as máquinas, houve aquele silêncio, eu digo, é alguma tragédia que vai acontecer. Mas eu continuei calmo, e ele perguntou, senhor Divaldo, eu quero fazer uma pergunta, o senhor se incomoda? Eu digo, depende da pergunta. Só sei se me incomodo depois da pergunta. Senhor Divaldo, é o seguinte, eu ouvi dizer que o senhor é... Eu digo, olha, doutor, é bom o senhor dizer o que é que eu sou, porque dizem o que não somos, quanto mais o que somos. Não, senhor Divaldo, é que me disseram que o senhor é espírita. Eu disse, pode falar alto. Eu sou espírita. Todo mundo aqui sabe, porque eu pago imposto, eu sou reservista, e a Constituição de 1946 permite exercer a minha religião, desde que eu não perturbe ninguém, e eu não perturbo a ninguém. Mas, senhor Divaldo, eu tenho uma pergunta que talvez lhe sensibilize. Eu digo, pois não, doutor. Senhor Divaldo, me disseram que o senhor também é médium. O senhor é médium? Eu disse, sim, senhor.
Ele disse, mas não parece. Aí eu fiquei surpreso. E eu perguntei, por que eu não pareço, doutor? Ele disse, porque todo médium é tantã, não sabe? Eu conheci a história de tantã. Mas os meus colegas rindo, eu também ri, ele riu muito. Quando terminou o momento de humor, eu perguntei, doutor, o senhor é um cientista? Ah, sim, doutor honoris causa. O senhor é um psiquiatra? Sim, senhor. Eu queria conhecer um médium, seu Divaldo, então eu vim aqui. Ele disse, coisa curiosa. Quer dizer que eu não pareço médium? Não parece. O senhor até parece que é normal. Eu digo, não diga. Sim, senhor. Eu disse, eu posso fazer uma pergunta ao doutor? Claro. O doutor é médium? Não. Por quê? Eu disse, porque parece bastante. Mas como o senhor sai do seu consultório, veio aqui dizer que eu sou bolinha, rodinha, ou o senhor é psicopata, ou eu não entendo. Mas era a tradição acadêmica. Ser médium era ser um pouco meio desequilibrado. E o pior é que muito espírita pensa que é isso mesmo. De vez em quando chego para mim e falo assim, olha, eu estou todo arrepiado, eu sou médium. Não tem nada a ver médium com arrepio de cabelo, meu Deus. O arrepio de cabelo é periférico, é uma reação nervosa da sensibilidade. Mas em determinado país que eu tenho visitado, para ser médium, é necessário arrotar bastante. Eu achei tão esquisito. Em plena reunião, quando começou a sinfonia, eu digo, o que será que aconteceu? Eles não usam sal de fruta eno? Não, aquilo era do desenvolvimento da mediunidade. E o pior é que quando eu terminei, o presidente me disse, por que o senhor não arrotou? Eu disse, porque eu estou em jejum. Não tinha nada. Eu digo, meu amigo, eu lhe vou dar de presente o livro dos médiuns. Então era a calúnia dita acadêmica, mas a calúnia dita religiosa de que é Satanás é a mais ridícula, porque é Satanás contra Satanás. É Satanás que vinha me dizer, por exemplo, ora, pede a Deus proteção contra os maus espíritos, e orava. Quanto mais orava, mais me aparecia espírito. Um dia eu disse, sabe de outro, eu não vou orar mais. Porque quanto mais eu oro, piora. Não era nada disso. Quanto mais eu orava, eu entrava em transe, alargava-se-me a percepção. Cabia-me uma vida mental de equilíbrio para não sintonizar com as entidades perversas. Até o dia em que o Deus Espírito disse, dedica a tua vida à educação, à obra de amor. E nos dedicamos, como disse o nosso querido senhor Luiz, a uma obra de educação. Como é que Satanás vai educar as pessoas para que se vejam livres deles? É tão ridículo. E a tese popular? Há pessoas ignorantes, pessoas afrodescendentes, pessoas de má vida. O Espiritismo não tem preconceito, nem de raça, nem de credo, nem de cultura. É a doutrina do amor de Jesus Cristo que volta à Terra neste momento crucial da sociedade, na hora da grande transição, das tremendas convulsões planetárias que estão no Evangelho. A mim causa surpresa a conduta de cristãos, católicos, protestantes e espíritas diante das calamidades. Este tsunami do Japão, considerado o mais terrível que jamais abalou o império do sol nascente, e que na escala dos piores está em 9º lugar, que desviou o eixo da Terra 25 centímetros, e que agora apresenta um horror, que é o da contaminação radioativa, faz parte do processo evolutivo do planeta terrestre. Há 11 mil anos saíamos do período glacial. Há alguns milhões de anos libertávamos-nos dos dinossauros, quando houve uma colisão com um grande meteoro em nosso planeta, que levantou uma camada de poeira que cobriu a Terra indefinidamente e destruiu toda forma de vida, exceto nas águas abissais dos oceanos, quando se mantiveram moneras e outras formas primárias de vida. Esse ciclo de adaptação das placas tectônicas
faz parte da historiografia da Terra, não é castigo de Deus. Deus é amor, estabeleceu leis de progresso. Estamos saindo de um período de dores em que a ciência e a tecnologia são capazes de prever, mas não de impedir. São capazes de detectar, na intimidade das águas abissais, o choque das placas tectônicas e o surgimento da grande onda com 1 minuto de antecedência. Mas não pode impedir, como aconteceu no Japão, a velocidade de 800 km por hora, a massa líquida que se transforma em uma placa metálica que destrói tudo à frente e que arrebata as vidas. Mas é o fenômeno biológico da morte. Qual é a diferença entre desencarnar de gripe ou desencarnar de uma bala perdida, ou de um acidente de natureza qualquer, ou de um acidente sísmico, de uma grande convulsão? O Espiritismo vem nos dizer que a Terra também está evoluindo. Marcos Evangelista, 13, versículos 1 a 32, o sermão profético de Jesus. Há 2000 anos ele narra, com riqueza de detalhes, o sol perderá sua luz, a lua se banhará de sangue, o filho acusará o pai entregará o filho às autoridades. Quem estiver no telhado, não desça, porque não há tempo. Quem estiver no campo, não avance, porque não chega. Ai das mulheres grávidas, das que amamentarem, por causa da radioatividade. Está no Evangelho de Marcos, de João, de Lucas. Mas é que os cristãos temos apenas o rótulo e não a convicção. Por isso, veio o Espiritismo como ciência para enfrentar os grandes desafios da tecnologia, para avançar com a física quântica e provar que somos energia, porém energia pensante. O que é o espírito? Pergunta Allan Kardec na questão número 23 da obra O Livro dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. O que são os espíritos? São os seres imateriais que povoam o universo fora do mundo material. Podia mesmo não existir o mundo material e existiria o mundo espiritual. Tudo que nós descobrimos hoje, graças à telecomunicação, à cibernética, à nanotecnologia, à comunicação virtual, nós estamos descobrindo que existe. Estamos inventando. Tudo isso sempre existiu. A nossa tecnologia alcançou esses parâmetros, como alcançou o parâmetro da energia. Nós somos energia. Então, Allan Kardec estabelece que o universo é constituído de 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Então, nós somos seres num processo de evolução, que temos a tarefa de realizar a superação de um tsunami moral. O grande tsunami é moral. Aí estão a violência urbana, a incidência do crime organizado, das máfias governamentais, das vergonhosas organizações que dilapidam o erário público, das organizações do crime, da revolta, do ódio. Eu tenho ocasião de ler, nesses últimos dias, a ira da sociedade contra Gaddafi. Meu Deus, nós somos um pouco de Gaddafi. Quem quiser que pise no pé do outro para ver a reação. Nós temos um verniz social. Se alguém nos pisar no pé, com força, o mínimo que faremos é dar uma boa cotovelada, então você é cego, miserável. E isso se formos bem educados. Se não formos, nós teremos outras palavras. Eu narrei num dos meus périplos algo muito curioso que me aconteceu. Eu estou sempre nas filas do check-in. E uma vez eu estava em Nova York, pela primeira vez, quando estava na fila, e uma funcionária linda gritou de lá: Next!
E eu disse, o que será, meu Deus? E continuei no meu lugar, rindo, e ela, next. E eu fiquei, aí ela apontou para mim, next. E eu digo, meu nome é Divaldo, não tenho nada com este next dela. Até o dia que eu descobri que next é próximo. Ai, mas eu achei tão lindo eu ser próximo. Quando a pessoa me olha muito, eu faço next, para me aproximar. Mas eu estou sempre nas filas. E eu estava numa fila em Salvador, para pegar um voo das 5 da manhã. Salvador é a cidade mais linda do mundo, depois de Ponta Grossa. E então eu estava lá, rindo, quando olhando para uma fila, o senhor me olha de longe e grita, por que é que está rindo? Eu disse, mas eu não acredito. 5 horas da manhã, em jejum, e pegar uma coisa desta. Continuei rindo. E ele gritou agora com maus bofes, para escândalo, todo mundo na fila. Você está rindo de mim? Ou está rindo para mim? Eu balancei a cabeça e disse, eu vou dar uma resposta, que ele vai ficar perturbado às próximas reencarnações. Então eu ri e disse assim, desculpe, mas eu não estou rindo do Senhor, nem estou rindo para o Senhor. E por que não? Porque eu sou cego. Ele perdeu a agressividade. Né? Como é que podia brigar com o cego 5 da manhã? Ele saiu da fila e veio, chegou-se até mim, me encarou, e eu cego. Passou a mão, eu firme. Então ele perguntou, mas o senhor é cego mesmo? Sou sim, senhor. Mas seus olhos são claros. Porque quem vê olho, não vê nervo óptico. Ele parou e disse, eu conheço essa voz. Eu digo, ai meu Deus, denunciado pela voz. Mas fiquei firme. Essa voz é de Divaldo Franco. Você não é Divaldo Franco? Sou sim, senhor. Mas você não é cego, coisa nenhuma. Eu digo, sou sim, senhor. Eu sou cego à estupidez humana. Eu sou surdo à agressividade humana. E eu sou mudo à estupidez humana. O senhor acha que eu ia perder o meu dia porque o senhor teve uma noite ruim? De maneira nenhuma. Mas, senhor Divaldo, é porque eu tenho muitos problemas. E quem não os tem? Só os esquizofrênicos é que não têm problemas. Eles são problemas para os outros. Mas eles não têm problemas. Mas, senhor Divaldo, o senhor não faz ideia. Eu digo, nem o senhor faz ideia de mim. Nós temos problemas porque somos pessoas inteligentes. Só as pessoas inteligentes, bonitas, é que temos problemas. Feios não tem. Já são feios, coitados. O que é que pode acontecer mais? Ele é um problema. Então nós temos problemas, desafios para evoluir, para crescer. Mas, senhor Divaldo, você está indo aonde? A São Paulo? Eu digo, a São Paulo? Eu também. Pedro, voo qual? Eu digo, tal. Eu também. Eu digo, só faltava ir agora no meu colo. Não deu outra. Quando eu sento no avião no corredor, sempre sento no corredor para não incomodar ninguém. Na fila 6C, que eu olho ele na 6D. E até ele bateu na minha perna e disse, senhor Divaldo, nós vamos conversar muito, eu vou lhe fazer umas consultas. Eu disse, não no avião. Nós alugamos uma poltrona e não o avião inteiro. Mas, senhor Divaldo, eu tenho um problema. Vá lá no centro. Terça, quinta, sábado, das 18 às 2 da manhã. Mas, senhor Divaldo, meu problema é urgente. Eu digo, o senhor me encontrou agora. Faz de conta que não me encontrou. E então, mas eu digo, não tem mais nem menos. E é falta de educação conversar no avião. Muita gente mal educada fala alto, como se ele fosse o único passageiro que está ali dentro. Ele fica se exibindo. Eu acabo de voltar de Paris, como se o resto tudo tivesse voltado de Jacarepaguá. E ele só é que voltou de Paris. Eu digo, não, senhor. Então eu digo, olha, descanse. Se de volta o senhor pode me ajudar, eu vou fazer uma prece. Para quê? Para o senhor dormir, relaxar. E ele disse comigo, e eu ficar em paz. A felicidade dele e a minha paz. Ele disse, pois não, senhor de volta. Não deu outra. O homem dormiu tanto que nem tomou café. E é quando o funcionário acordar, eu digo, não deixe, ele sofre de insônia. Deixe, coitado. A doutrina espírita tem esse caráter de apresentar o objetivo da vida, demonstrar a mais notável proeza da filosofia
matou a morte. Ninguém morre. É a ciência que nos faz atravessar a fronteira com o passaporte que nós chamamos morte. Ainda hoje, quando eu me preparava para vir para cá, eu orava. E no momento em que orava, adentrava-se pelo quarto do local em que me encontro, o querido Guaraci Paranavieira e o número enorme de entidades venerandas da querida Ponta Grossa. Ali estavam os pioneiros, alguns que eu conheci, vultos venerandos, médiuns, espíritas, trabalhadores da última hora. Eu então perguntei, mas o que é que está acontecendo? E eles disseram, centenário do Espiritismo em Ponta Grossa, que eu não sabia. Olha que horror, ninguém me avisou. Porque o povo assim, ele é médio, ele descobre. Aí não me dizem nada. E claro, descobri. Então Guaraci me disse, é um dia de gáudio. Estamos celebrando o centenário do Espiritismo em Ponta Grossa. Então estava ele loquaz, alegre, jovial, todos eles vivos. E quando nós íamos chegando a Ponta Grossa, eu vi a poetisa pontagrossense recitando lindos versos ao rio Tibagi. Então esta vida maravilhosa que nos leva a transitar entre os dois planos do mesmo mundo. Não são dois mundos, é o mundo espiritual condensado na matéria, é o mundo material desagregado no campo da energia. Então a proposta do Espiritismo nesta hora grave é a do equilíbrio moral, da nossa transformação para melhor, que nos tornemos melhores pais, melhores parceiros, melhores filhos, melhores amigos, que acalmemos o tsunami das nossas paixões, que realizemos a nossa transformação moral para melhor, e estendamos os braços, eu hino de inefável alegria, cantando as glórias da vida, bendizendo a honra de viver. Oh, meu Deus, quanta imensa alegria me infunde a tua mensagem, que eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante dos meus olhos, da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu gostaria de pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção, que evangeliza, que legisla, que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia,
Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de cirurgias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou um duplex, um apartamento de luxo ou um ninho, uma casa no caminho, uma favela, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.